Outra coisa que as pessoas fazem, que no meu entender é uma infidelidade muito grande. Falar que a palavra apostasia é o arrebatamento da igreja. Esse é um dos piores absurdos que eu ouvi no texto. A palavra apostasia significa afastamento. Então é a igreja sendo afastada dessa terra e indo se encontrar com o Senhor Jesus. Então Paulo está falando assim, supostamente: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá, isto que? A vinda do nosso Senhor Jesus, nossa reunião com Ele, e o dia dele, né? Antes que venha o afastamento da igreja, o arrebatamento dela para o Senhor, e seja revelado o homem do pecado. Ou seja, a nossa reunião com Ele não vai acontecer antes que venha o afastamento da igreja, o arrebatamento. Entendeu? A nossa reunião com Ele não vai acontecer antes que a igreja seja afastada para os altos, para encontrar com o Senhor. Eu não sei o que estão querendo, qual é a mentalidade. Eu só sei que isso é uma incoerência enorme, tremenda. E a palavra apostasia, que falam que no grego não significa apostasia, mentira. Pode fazer a pesquisa. Pessoas falam que a palavra apostasia não se refere a um afastamento da fé, e sim um afastamento de qualquer coisa. Ou seja, afastou, você pode ser afastado de alguém, você pode ser afastado para outro lado, não significa um afastamento da fé. Mentira. Aqui a palavra apostasia, não só aqui, mas no Novo Testamento, ela é usada unicamente para falar do afastamento da fé. E de onde Paulo está dizendo isso? De onde ele está tirando o homem do pecado, o filho da perdição, o dia do Senhor? Dos profetas. Se você coloca o profeta Daniel aqui, como de fato Paulo está falando do profeta Daniel, você jamais encontra arrebatamento secreto, nem arrebatamento midi. Sim, você vai encontrar o arrebatamento no final, no dia do Senhor. Aí Paulo fala o seguinte: olha como Paulo está falando do profeta Daniel e as pessoas não se dão conta. Raramente eu vejo alguém lendo 2 Tessalonicenses 2 e se lembrando de Daniel. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá antes que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, e que se assenta no santuário de Deus, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, querendo ser igual a Deus. Não vos lembrais que eu vos dizia todas essas coisas enquanto estava convosco? Paulo está falando, lembra que a gente estudava isso? Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém. Aqui tem as coisas que eu queria falar nesse vídeo, só que eu não vou ensinar nesse vídeo. Aqui Paulo está falando, pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que no meio venha a existir. A palavra meio está aqui no grego, e a palavra venha a existência também está aqui no grego. Venha a surgir, venha a acontecer. Mas aqui colocaram, até que seja afastado. Por que fizeram isso? Para dar pé para o arrebatamento secreto, mas no grego não está isso. Aí Paulo fala, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Isso está no profeta Daniel. O homem do pecado é o chifre pequeno de Daniel 7, de Daniel 8, e que está sendo explicado em Daniel 9, 10, 11 e 12. Olha as expressões que está aqui. Um homem que se levanta contra tudo que se chama Deus, que é objeto de adoração, querendo ser igual a Deus. Sabe de onde Paulo está tirando essas coisas? Eu vou mostrar para vocês. Aí vocês vão ver a falta de ler os profetas, de contextualizar as cartas de Paulo com os profetas. Daniel 11. Vamos ler Daniel 11. Vocês sabem que Daniel 11 é a explicação de Daniel 8, e que o chifre pequeno de Daniel 8 está conectado com o chifre pequeno de Daniel 7. Olha, até isso eu tenho que ficar explicando nos vídeos, porque as pessoas não entendem isso. E tem irmãos que mesmo explicando não entendem. Em Daniel 7 vai ter um chifre pequeno, vai ter ali que ele vai fazer guerra contra o povo de Deus durante 3 tempos e meio. Só
E depois vem o ancião de dias e faz justiça aos santos. Em Daniel 8 vai ter toda aquela visão que você precisa visualizar. Quando eu falo Daniel 8, você tem que saber a visão. É obrigação sua, se você estudou o arrebatamento secreto. Quando eu falar Daniel 8, você visualizar o carneiro, o bode, os 4 chifres, o chifre grande, depois o chifre pequeno. Visualizar tudo isso. É as coisas que estão escritas ali. E depois você, quando eu falar Daniel 11, você saber que está explicando Daniel 8. Aí Daniel 11, está explicando Daniel 8, a gente vai para Daniel 12 e fala, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe do povo, fala que vai haver ressurreição, vai haver vida eterna, uns vão ressuscitar para a perdição eterna, outros para a vida eterna, vai haver julgamento, vai haver o cumprimento da visão, das maravilhas. Um anjo pergunta para o outro, quando acontecerão essas maravilhas? O outro responde, depois de tempos e metade de um tempo. Conectou com Daniel 7. Com aquele chifre pequeno de Daniel 7. Mas estava explicando a visão do capítulo 8, não estava? Mas fala depois de tempos e metade de um tempo. Conectou com a visão do capítulo 7, porque ali no capítulo 7 é o tempo do fim. É o estabelecimento do reino de Cristo. Então, Paulo tem tudo isso na mente. Olha só para Daniel 11, verso 21, onde começa o assunto do chifre pequeno de Daniel 8, mas também está relacionado com o chifre pequeno de Daniel 7. Não é personagens diferentes. Não é que a visão se cumpriu em Antíoco Epífanes. E aí vai se cumprir mais uma vez no futuro. A visão não se cumpriu em Antíoco Epífanes. Por acaso, no tempo de Antíoco Epífanes, foi o tempo do fim? O pecado daqueles 4 chifres chegaram no máximo? Porque fala na visão, quando o pecado desses 4 chifres, que foram para os 4 ventos do céu, chegarem no máximo, então se levantará o chifre pequeno. Isso aconteceu? O que aconteceu foi que Deus permitiu uma figura no passado, para a gente poder olhar para o passado e ter uma ideia do futuro. Mas o chifre pequeno de Daniel 8 é a visão do tempo do fim. Mas teve ali o seu início no tempo da Grécia. Realmente Alexandre o Grande era o chifre grande, se quebrou e surgiram 4 no lugar. Não é verdade? Eu já expliquei nos vídeos, não vou explicar de novo. Mas isso daí que você tem que ter na mente, a visão se estende até o tempo do fim. E aí no verso 21 diz, depois se levantará em seu lugar um homem vil, esse é o homem do pecado, o qual não tinha dado a majestade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com lisonja. Eu já expliquei erros de traduções aqui nessas palavras. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. É esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Assista esse vídeo, é importantíssimo. Aqui tem erros de traduções, irmãos. Mas vamos continuar. E as forças inundantes serão varridas diante dele. Vai ser um homem que vai varrer todos os exércitos diante dele. Ele vai começar pequeno, mas vai ficar grande. E serão quebrantadas, como também o príncipe do pacto. Aqui está falando de um contexto histórico e se referindo a um contexto profético. Não tem como explicar tudo de uma vez. Existe o contexto histórico e existe o contexto profético. No contexto histórico, não é o tempo do fim, mas no contexto profético da profecia, sim, é o tempo do fim. Para você entender aqui essa parte do príncipe do pacto, tem que ler Macabeus. E depois de feita com ele a aliança, usará de engano. É aquele homem que faz uma aliança com muitos durante uma semana, mas na metade da semana, o que ele faz? Cessar o sacrifício contínuo. Subirá e se tornará forte com pouca gente. Aí nesses versos aqui que eu vou pular, vai estar falando do conflito entre o reino do norte e o reino do sul, que é muito importante você entender. Reino do norte e reino do sul no contexto histórico e agora no contexto profético. Reino do norte, Turquia, reino do sul, Egito, e depois tem o ocidente e o oriente, as pernas da estátua, que Paulo estava ligadíssimo quando escreveu 2 Tessalonicenses 2 para a igreja. Aí no verso 31 diz, e estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Tá vendo? Explicando a visão do capítulo 8. Ainda aos violadores do pacto, os que abandonam a aliança, ele perverterá com lisonjas, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aqui está a apostasia. Aqui está o homem do pecado sendo revelado. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia muitos dias cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo. Quem são os entendidos do povo? Não estão sofrendo? E no verso 35 fala o porquê do sofrimento.
alguns dos entendidos cairão para serem acrisolados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo. Olha a expressão. Pois isso ainda será para o tempo determinado. Agora olha o que Paulo escreve na sua carta. E o rei fará conforme lhe aprouver, exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo Deus. Se ele se engrandece sobre todo Deus, e é o homem do pecado, se coloca sobre todo objeto de adoração. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, é a boca arrogante do chifre pequeno de Daniel 7. E será próspero até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao amor das mulheres, nem a qualquer outro deus, pois sobre tudo se engrandecerá.